Isso aí, galerinha. Gostei de ver. Importante lembrar que para que tu monitore o teu desempenho, tem que ficar tentando agilizar cada vez mais o processo. É o que eu digo para a galera, não adianta saber, tem que saber e saber rápido. É cruel, confesso que é cruel. A sociedade ela nos exige muita coisa em muito pouco tempo. Se algum de vocês não teve a matemática adequada ou a física anterior adequada, é duro, eu sei, e é por isso que a aula de apoio é um momento mágico e vocês estão no lugar certo. Então, tentem verificar cada detalhe, verificar a qualidade da pontilhada de vocês, verificar se vocês desenharam adequadamente os vetores, tanto do eixo X quanto do eixo Y, tentar melhorar na próxima caso não tenha ficado legal. E por incrível que pareça, essa organização, fazer um desenho limpo e bonito, é fundamental quando tu for usar a decomposição de vetores em problemas mais complexos. Porque se a gente for usar vários vetores decompostos no mesmo problema, se não tiver limpa a solução e tu vai precisar usar os resultados anteriores para evoluir na questão, tu se perde. Eu lembro que eu sofria muito com isso. Eu já confessei a vocês, minha letra é horrível, né? E era muito pior. Eu achava que eu nunca na minha vida ia conseguir fazer um problema minimamente organizado. Não que hoje eu seja o rei da organização. Às vezes eu me olho no quadro e vejo, pô, tá ruim isso aqui, cara. Claro que o quadro não tem o tamanho perfeito, né? Mas não é desculpa, deveria ser ainda mais organizado para estimular o aluno. Quero calcular o valor de f de x. Eu sei que ele vem a partir de f. Olho entre eles, vejo que está com um ângulo, cosseno de 30. F de x é igual, o valor do vetor era 20, vetor original. O cosseno de 30 foi fornecido, raiz de 3 sobre 2. Isso é uma multiplicação de fração. O correto é multiplicar numerador com numerador, denominador, que é o 1 aqui oculto, vezes denominador. Porém, esse número de cima, no final das contas, acaba dividido pelo número de baixo. Por isso que é fácil fazer 20 dividido por 2, que é 10, e deixar a raiz de 3 penduradinha ali. Hoje, durante a prova, alguns alunos perguntaram, que no primeiro ano também teve decomposição na prova do primeiro ano. O professor colocou no primeiro ano e no segundo de novo. É porque parece que tem gente que acerta na prova do primeiro ano e aí fica confiante na prova do segundo acaba errando. Isso pode acontecer, justamente para não permitir que o aluno esqueça de ferramenta tão importante. Aí alguns perguntavam, professor, eu devo colocar 1,73 no lugar da raiz? Não estaria errado tu colocar que é aproximadamente 10 vezes 1,73, que dá 17,3. Mas não tem necessidade. Se a questão não pede, não gaste tempo extra fazendo isso. Então tu já sabe que 10 raiz de 3, que parece o número do mal, é 17,3 aproximadamente. É só lembrar que a raiz de 3 é mais ou menos 1,73. Mas não se esqueçam do Newton. Cara, não imagina o aperto no meu coração que dava quando eu passava olhando a galera e via que eles não colocavam unidade no vetor, né? Aliás, eu nem sei se a prova de vocês tinha unidade. Eu acho que tinha, né? Tinha unidade. Então alguns alunos acabavam não colocando a unidade e perdiam um décimozinho. E eu não podia falar nada, né? Porque, poxa, prova é prova, não tem jeito. Vamos calcular o FY. O vetor componente é o vetor original vezes, como entre o componente original está sem ângulo, seno de 30. FY é igual, o valor de F é 20, o seno de 30 é 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tu pode multiplicar normalmente, mas como multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2, 10 newtons. Show de bola. A mesma coisa aqui. Gx fica igual a G. Como agora está sem ângulo entre o G e o Gx, agora é seno para o x. Por isso que não adianta decorar que um eixo vai ser seno, o outro vai ser cosseno, porque não é assim. Gx é igual, o valor de G é 5, o seno de 37 é 0,6, Gx é igual, 5 vezes 6, 30, com a vírgula, 3,0, que é 3, né? 3 o quê? Deixa eu ver, metros por segundo, Por sua vez, Gy fica igual ao vetor original, entre o vetor componente e o vetor original está com um ângulo, cosseno de 37, Gy é igual a 5, vezes cosseno de 37 é 0,6, opa, olha só aquele,
0,8, GY é igual, 5 vezes 8 é 40, com a vírgula 4 metros por segundo. Show de bola. Se a gente tiver, né, na hora que, assim, se tu tem alguma dificuldade de decomposição, não é com uma aulinha que tu vai resolver o teu problema. É exercitando aí que tu vai, né, ficar fera. Ficou fera nisso aí, está acertando 90% das decomposições, pode passar para o próximo passo, que é começar a resolver probleminhas de estática que envolvam decomposição de vetores. Olha que interessante um probleminha que me vem na mente agora. Vou fazer um exemplo para vocês, não de decomposição, mas de um problema de estática envolvendo decomposição. É a nossa segunda etapa aí para a gente ir evoluindo aos pouquinhos na física. Pense assim, ó. Eu te dou um ponto material, um corpo bem pequeno, te afirmo que neste corpo tem uma força F1 de 15 newtons atuando nesse corpo e uma outra força F2 igual a 30 newtons atuando, fazendo um ângulo de 37 graus com a força anterior. A pergunta é: qual é a força resultante atuando no corpo? Olha, lá no primeiro ano a gente aprende uma fórmula chamada lei dos cossenos que daria para jogar na fórmula os dados e achar esse valor resultante. Porém, teria todo um problema delicado aqui de tu perceber que esse ângulo aqui, né, descobrir o ângulo entre os vetores e jogar na fórmula, que é uma fórmula mais complexa que hoje não vale a pena a gente discutir, porque não é o escopo da aula. Mas se o aluno manja de decomposição de vetores, ele consegue achar o vetor resultante aí nessa história. Vou até, para ficar bem bonita a solução, para não ficar, para o final não ficar chato, vou mudar para 30 graus ali. Olha só como é que eu vou resolver essa parada. Eu vou pegar o vetor oblíquo, como assim oblíquo, professor? Que está com um certo ângulo, né, que não é nem paralelo, nem perpendicular aos demais vetores. Eu vou pegar esse vetor oblíquo e adivinha, eu vou fazer a decomposição. Então esse F2 vai ter uma parte dele que é contrária ao F1. E como é que eu poderia chamar esse vetor? F2x. E vai ter uma parcela de F2 que eu vou decompor perpendicularmente a essa outra direção. Logo, então, eu chamaria essa outra componente de F2y. Eu vou descobrir F2x e vou subtrair esses vetores que são opostos. E o resultado disso eu vou somar com F2y. Vamos ver, como é que é o F2x? Deixa eu descobrir quanto é que vai dar o F2x. Vai ser F2 vezes cosseno de 30. F2x é igual a 30 vezes... Não vai ficar legal a minha solução. Vocês já vão entender por que eu vou fazer isso aqui. Ó. Se aqui for 30 graus, vai ficar, em vez de cosseno, seno. Quanto é que é o seno de 30? 0,5. É isso que eu queria, para a questãozinha ficar bem bonitinha. F2x deu 15 newtons. Olha que interessante, gente. Tinha uma força para a esquerda de 15 newtons e tem uma parte da força oblíqua que é para a direita, na mesma direção da outra, mas sentido oposto, que também é 15. Se um cara puxa com 15 newtons para um lado e outro com 15 para o outro, qual é o resultado? Tu acha? Quanto é que dá 15 newtons para um lado e no mesmo objeto 15 newtons para o outro? Quem é que vai ganhar? Da esquerda ou da direita? Ninguém, né? O objeto vai continuar paradinho, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, 15 newtons para a esquerda e 15 newtons para a direita dá 0. É como se esse vetor anulasse esse.
então, F2y é igual F2, aqui seria seno, né? Que era o Fx, agora é aqui em cima, né? Então é cosseno de 30. F2y é igual, o valor de F2 deu 30, e o cosseno é raiz de 3, logo F2y, que foi o único vetor que restou, porque eu decompus esse vetor naqueles outros dois, uma parcela do vetor anulou o vetor original F1, sobrou só o F2y. Logo, a força resultante, que é o F2y, ficou 15 raiz de 3 newtons. Esta é a força resultante. O aluno poderia perguntar, né, professor, e se não tivesse cancelado 15 com 15, se fosse 10 aquele ali, eu teria que fazer 15 menos 10, que daria quanto? 15 para a esquerda e 10 para a direita, dá quanto? 5 para onde? Para a esquerda. Então, se não tivesse anulado, teria que pegar o valor dessa horizontal, tipo 5, calcular o Fy, que é 15 raiz de 3, e ainda fazer a soma desses vetores. Pontilhada paralela, pontilhada paralela. Como soma de vetores é mais o foco do primeiro ano, eu estou preocupado mais com decomposição, eu fiz um exemplozinho onde esses caras aqui se anulavam. Então tu vê, não foi só questão de decomposição, além de decomposição teve que ter uma sacadinha, tu teve que lembrar que quando a força para a esquerda é igual à força para a direita, o resultado é, e quando a força resultante é zero, a gente diz que o corpo está em equilíbrio. E é aí o último passo dessa aulinha de hoje. Pois não. Não ia mudar nada o final, porque pensa bem, se ele estivesse para baixo, eu ia fazer um Pitágoras igual, só que a resultante ia ficar na diagonal para baixo. Certo? Boa pergunta. Se essa força oblíqua fosse assim, se essa anular com essa, a força resultante, em vez de ser para cima, seria para baixo. Mas o número encontrado seria o mesmo. Boa pergunta. É assim que se faz, cara. Está vendo uma questão, já tem que perguntar, e se for diferente, professor? E se acontecer daquele outro jeito? Para ver se tu te prepara para o pior. Então, olha só. Nós estávamos fazendo questõezinhas um pouco mais complexas, né, de objetos pendurados, e agora eu vou fazer uma mais prática aqui para a gente. Ó. O teto de uma casa, uma parede. Eu vou pegar uma corda, amarrar na parede, amarrar no teto e pendurar um objeto. Vou pendurar um objeto de 20 quilogramas. Eu tenho a corda 1, a corda 2 e a corda 3. E eu sei que essa corda 2 faz 37 graus com o teto. Então a pergunta, adivinha qual seria? Quais são as trações nas cordas? Quais são as trações nas cordas? Eu vou fazer esse último exemplo e vou trocar os dados para tu praticar. Essa questãozinha ela tem um nível um pouco mais acessível do que aquela em que tinha dois ângulos, né? Que é a questãozinha da prova. Depois dessa questão, num próximo apoio, a gente já pode começar a refazer aquelas questões mais elaboradinhas. Então olha só que interessante. Agora não é só decomposição de vetores. O nome dessa matéria agora é equilíbrio de ponto material. Só que para conseguirmos resolver essa questão, envolve decomposição de vetores. Primeiro passo é sempre fazer um diagrama de corpo livre. Como aquele ponto de união entre as cordas é onde vão estar atuando as três forças, é a partir dele que eu faço o diagrama de corpo livre. Vai ter uma força puxando para baixo, que eu vou chamar de T3. Vai ter uma força puxando para a esquerda, que eu vou chamar de T1. E vai ter uma força T2, ó, oblíqua, puxando na diagonal para cima. E não se esqueçam, nós vamos começar a ver isso em matemática agora. Ó, retas paralelas cortadas por uma outra reta formam ângulos alternos internos, que nós vamos revisar com bastante calma na matemática, que são congruentes, que são iguais. Por isso que o ângulo de 37 graus que estava à esquerda do vetor, né, vai aparecer na direita, aqui embaixo. Ó. Isso já é perigoso. Quando o aluno está errando nessa passagem do ângulo daqui para cá, ele não está cometendo um erro de física, ele está cometendo um erro de matemática.
E é importante começar a detectar onde eu estou errando. É na física ou é na matemática? Por que essa questão é mais fácil que aquela da prova? Porque só tem que ter uma decomposição e não duas como a outra. Quem que eu vou decompor, galerinha? Eu vou decompor o T1. Não precisa, ele já está no eixo X, né? Eu vou decompor o T3. Não precisa, ele já está no eixo Y. Eu só vou decompor a força oblíqua. Então eu vou decompor em T2x e T2y. Depois que eu decompor, não vai mais existir a força T2. Quem vai estar atuando vai ser T2x e T2y. Eu descobri quais duas forças fazem o papel daquela feiosa oblíqua. Se eu sei que isso aqui está parado, gente, se isso aqui está parado, se essa caixa não caiu, obrigatoriamente está em equilíbrio. Então a força resultante é zero. Está parado. A soma das forcinhas tem que dar zero. Vai fazer, que ainda não me preocupei com isso, que a ordem que a gente faz isso, mas vai precisar sim, muito atenta. Agora olha só, como tem dois eixos onde as forças atuam, o eixo horizontal e o eixo vertical, eu vou traduzir a força resultante igual a zero em força resultante no eixo x igual a zero e força resultante no eixo y igual a zero. Agora é com vocês, dá uma olhada. Quais forças atuam no eixo x mesmo? T1, T2x, uma puxa para a direita, outra puxa para a esquerda. Para poder empatar e dar zero, o que eu vou escrever? Elas têm que ser iguais. Olha como é lógico. A T1 tem que ser igual a T2x. Senão ou a coisa vai para a direita ou a coisa vai para a esquerda. Ou essa corda aqui ia arrebentar ou ela ia ser empurrada para lá. Olha para o eixo Y, galera. Que força atua no eixo Y? T2y e T3. Uma puxa para cima, outra para baixo. Para poder ficar parado, T2y ou T3 igual a T2y, tanto faz. É isso, essa é a essência da matéria que nós estamos enfrentando na física. Bom, como a colega falou, a tração da corda 3, ela não está sustentando o peso desse objeto, por isso que eu posso achar ela fazendo peso igual a m vezes g. Peso igual a 20 vezes 10, peso igual a 200. Logo, a tração na corda 3 será 200. Substituindo ali, ó que bonito, eu já achei que T2y vai ser 200 newtons. Mas, se eu quiser achar T1, eu ainda vou ter que fazer alguma conta aqui, né? E o que nós acabamos de aprender? Nós acabamos de revisar, aliás, né? Como é que se decompõe vetor. Então, vamos decompor o T2. O T2x vai ser T2 vezes, com ângulo, cosseno de 37. T2x é igual a T2 vezes cosseno, né? 0,8, obrigado. Acabamos de revisar a decomposição, é T2 vezes sem ângulo, seno de 37. Então T2y fica T2 vezes 0,6. Agora olha que interessante. Eu já descobri que T2y vale 200. E olha só quanto é que vale T2y. T2 vezes 0,6. Eu vou substituir no lugar do T2y. Olha como a matemática é importante. Isola numa. Isso. T2 vezes 0,6 igual a 200. Dividindo ambos os lados por 0,6, ou está multiplicando, passa dividindo, dá 200 dividido por 0,6, igual as casas, elimina a vírgula, dá 2.000 sextos, dividindo por 2 em cima e embaixo, 1.000 sobre 3. Tu pode deixar assim, porque se for dividir 1.000 por 3, vai dar 333,333, uma dízima. E aí, se tu substituir uma dízima na próxima equação, vai ficar desconfortável para ti. Então, para fazer, tu pode responder assim, mas para fazer a conta, vamos usar 1.000 dividido por 3, que fica mais gostoso. Já matei a questão toda? Não, né? Porque eu achei o T3, achei o T2, 333,3 newtons, falta o T1. E aí eu vou usar a segunda equaçãozinha. Para achar o T1, eu vou ter que achar o T2x. Mas está aqui, ó. Isso, T2x é igual
igual, nós já sabemos que o T2 é 1000 terços, 1000 sobre 3, vezes 0,8. 1000 vezes 0,8 dá 800, 800 terços. Se tu, é o T2x. 800 terços, se tu for dividir, 600 por 3 dá 200, e 200 por 3, 66,666. Se tu for dividir, tu vai descobrir então que o T1, que é igual ao T2x que deu isso aqui, vai dar 266,666 newtons. Então observe, a ideia central por trás do equilíbrio de um ponto material é a decomposição de vetores. Ela sempre está envolvida na brincadeira. Mas tu tem que lembrar que equilíbrio na física significa força resultante igual a zero, obrigado. E quando nós estivermos trabalhando com dois eixos, aplique essa ideia tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí depois vira matemática, vira sisteminha de equação, isolar numa e substituir na outra. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas seria legal ao menos vocês começarem agora, para a gente corrigir isso numa próxima ocasião. Eu faria duas alterações simples ali, eu mudaria o ângulo para 53 e colocaria um objeto de 100 kg. Lembrem-se que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6. Seria muito importante que numa próxima aula eu me apresentasse esse probleminha, tu já tentou fazer ele com bastante calma e peça para eu corrigir, para que a gente possa, né, evoluir aí aos pouquinhos. Mas não se esqueçam, a mágica vai ocorrer com vocês se esforçando em casa fazendo exercício, certo? Eu sou um mero instrumento aí para te tirar dúvidas, na verdade. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Façam os exercícios, enquanto isso eu vou tirando dúvidas. Vamos que vamos!